Olha, e agora vamos falar sobre INSS, um assunto que estava um pouquinho esquecido aqui no Boletim Metrópolis, mas que é de extrema importância. E a gente tem novas informações a respeito de pessoas de dentro do próprio INSS que tinham acesso a informações sensíveis, informações importantes da população brasileira. Mas essa informação não é minha, essa informação é da Andresa Matais, colunista do Metrópolis, que está aqui com a gente no estúdio do Portal Metrópolis. Boa tarde, Andresa. Oi, Neila, boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Um programaço, né? Estava ouvindo aqui vocês conversando sobre a guerra, foi uma aula mesmo de informação. E agora a guerra no Brasil, a guerra entre os idosos, as pessoas que precisam do dinheiro do INSS e que estão tendo que recorrer até à justiça para conseguir aquilo que eles perderam. Fraude do INSS, o que temos de novidades sobre esse caso? E é bem bom essa expressão guerra no Brasil, porque acho que a gente vai comentar tudo que aconteceu essa semana no Congresso, né? E o problema é que só quem tem artilharia agora é o Congresso, né? O Palácio do Planalto está sem armamento ali. Mas com relação ao INSS, o que a gente apurou e revelou aqui no Metrópolis é chocante, né? Até o governo ficou chocado com essa informação. 3 mil servidores do INSS tinham acesso a um sistema onde você tem absolutamente todas as informações dos aposentados e pensionistas que recebem ali as suas aposentadorias. Então você tem o nome, o endereço, o telefone, o quanto que esse aposentado ganha. Então são informações super privilegiadas e agora a gente vai descobrir, enfim, como é que conseguem, né, tanto sindicatos quanto essas empresas que oferecem crédito, né, essas instituições financeiras conseguem encontrar, né, os aposentados. Todo mundo tem alguém na família com uma história. Como é que consegue o telefone? Como é que consegue saber que a pessoa é aposentada, né? Então isso explica muito aí. É claro que a gente não está aqui acusando todo mundo que tinha senha, mas essa é uma informação do próprio governo e tanto é que tinha problema com esse número de pessoas que tinham acesso a esses dados sensíveis, é que o governo, o novo ministro Rony Queiroz, mandou fechar essa torneira e agora só 6 pessoas é que têm acesso a esses dados. Então, é algo que deixou o próprio ministério absurdado quando se viu como é que pode 6 mil pessoas, né, terem acesso a esse tipo de informação. Os servidores me procuraram, disseram que a legislação permite que eles tenham acesso a esses dados, a essas senhas. O fato é, se permite, por que o governo decidiu reduzir de 3 mil para 6 pessoas? É porque é claro que ali tinha algum problema. Então, a gente tem acompanhado, né, Neila, assim, só voltando a esse ponto que eu já citei aqui, a quantidade de telefonema que todo mundo recebe com pessoas que têm os seus dados, oferecendo coisas, oferecendo produtos. E muitas vezes o aposentado, né, ele, de repente está mais velho, ali com uma idade um pouco mais avançada, ele acaba caindo nessas conversas aí. E isso de gente que passou as informações reservadas deles. Então, é algo que o INSS realmente, né, o próprio ministro já fez essa constatação para aliados dele ali. É um monte de problema que tem ali no INSS que vem de anos, mas que agora o atual governo decidiu, né, depois de uma Polícia Federal e uma CGU caírem matando ali, decidiu fazer alguma coisa para estancar. Não dá para eximir o atual governo porque muitas dessas fraudes que já ocorriam explodiram no atual governo. E é um governo muito próximo, principalmente desses sindicatos que desviaram dinheiros dos aposentados, né? Foi um roubo mesmo que ocorreu, simulando, né, que os aposentados estavam contratando os serviços desses sindicatos, quando na verdade não contrataram coisa nenhuma e tinham lá descontados na sua aposentadoria alguns valores. Como não eram valores tão altos, muita gente nem percebeu que tinha esse desconto, não se deu conta disso, não é todo mundo que acompanha ali o extrato direitinho. Então essa é uma torneira que se fechou ali, que talvez ajude também que esses dados sejam mais preservados, e o governo precisa ter cuidado com isso também, porque na medida que você entrega os seus dados para o governo, e você tem que entregar, senão você não recebe aposentadoria, você tem que saber que esses dados estarão preservados. Tem até uma Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, que garante, né, e pune quem não preserva esses dados. Então, foi um dos momentos ali
segundo eu apurei, de maior perplexidade da parte do Ministério de como é que se deixou chegar nesse ponto de todo mundo, devia ser desde o cara que serve café, né, Neila, até o presidente do INSS, todo mundo tinha a senha e os dados de todo mundo ali para fazer o que quisesse, né, na verdade. Uma informação muito tentadora, Andresa. Você com informações tentadoras dessa na mão, você imagina quantas pessoas tinham acesso? 3 mil. 3 mil pessoas com esse tipo de informação na mão, podendo receber dinheiro com isso, uma delas, 2, 10 mil, certamente iriam vazar essas informações. E também é o que se fala muito hoje, né, que o maior fonte financeira hoje são dados, né, mais do que qualquer outra informação, dados pessoais, né, tem até, fazendo um paralelo aqui, uma discussão ali na Agência Nacional de Saúde, de que, não é a ANS, é a outra agência de saúde que trata lá das bulas dos medicamentos e tal, me fugiu aqui o nome. Anvisa, isso. Que quando você vai na farmácia, geralmente para se dar um desconto na farmácia, eles pedem o seu CPF. E essa é uma informação que vale muito dinheiro. Não é só para eles consultarem o seu nome no cadastro, porque eles podem depois vender esses dados para empresas que depois podem, né, te procurar, passar serviços e começar a infernizar a sua vida. Então, essa é uma discussão que está muito grande ali na Anvisa, de que as farmácias não, junto com a LGPD, de que as farmácias não podem solicitar estes dados quando você vai comprar um medicamento com desconto. E no caso dos aposentados, é isso, né? A informação, os dados hoje são mais valiosos, né, do que ouro, do que qualquer outro ativo aí que se tenha. Você abriu o meu olho para uma informação que eu tinha... Informação não, uma mensagem que eu vivo recebendo aqui do laboratório da Ozempic. Jamais usei Ozempic na minha vida e recebo mensagem da Novo Nordisk, acho que é esse o nome do laboratório, sempre aqui no meu celular, agora faz todo sentido. Pois a gente fica descobrindo como é que essas mensagens foram aparecer, né? Tem dias, eu não atendo nem mais telefone. Um dia eu contei 45 ligações de tudo quanto é lugar, querendo, né, me vender alguma coisa ou se passando por banco, tem muito golpe também. E a gente pode depois desenvolver um programa sobre isso, porque eu tenho certeza que todo mundo está vivendo esse inferno, que existem órgãos do governo que deveriam regular isso, né, tanto no Ministério da Justiça quanto na Anatel, para impedir essa abordagem, né, agressiva que todo mundo é submetido todos os dias. Então, se alguém aí quiser me telefonar, manda um zap, porque telefone eu não atendo mais. Porque é bastante chato, né, o dia inteiro ficarem te ligando com como você falou, o Ozempic você nem usa, e como é que te encontraram, né, para poder oferecer o produto, né? Falando de INSS ainda, o Congresso Nacional decidiu abrir a CPMI que vai tratar da fraude do INSS. O governo federal já determinou aí quem vai ser o presidente, muito provavelmente deve ser o senador Omar Aziz, que apesar de não ser de um partido de esquerda, ele é um parlamentar ali do governo, da base do governo. Agora, preocupa o governo Lula quem é que vai ser o relator dessa proposta, até porque, venhamos e convenhamos, né, Andresa, numa CPMI, o relator ele dita muito mais o tom e o caminhar daquela proposta do que o próprio presidente, que acaba ficando ali mais na parte regimental daquele processo. Então, preocupa sim ao presidente Lula quem vai ser esse escolhido. O governo quer determinar quem vai ser esse relator, não quer de jeito nenhum que seja alguém do PL, quer que seja alguém do Centrão. Agora, vamos ver se essa pessoa do Centrão, de fato, vai seguir as determinações governistas para essa CPMI do INSS. Tem que ver qual o Centrão, né? Qual ala de dentro do Centrão, porque o Centrão está aí dando lapada no governo todos os dias, né? Mesmo ali com vários ministérios, porque a lógica da política mudou a partir do governo do Bolsonaro, né? Quando o Congresso se empoderou ali com muitas emendas parlamentares, que são esses recursos que os deputados e senadores podem encaminhar para as prefeituras e para os estados, né? Para teoricamente, né, fazer escolas, praças, posto de saúde, essas coisas todas, o Congresso assumiu muito do dinheiro que antes quem escolhia onde é que deveria aplicar era o governo federal e se empoderou o Congresso. Então, mudou essa relação que antigamente os deputados e os senadores tinham que implorar ali para o governo, e o governo só atendia a sua base,
para enviar esses recursos para os estados. Agora eles não precisam mais do governo, porque eles mesmos já podem encaminhar por conta de uma série de mudanças ali que foram feitas nos últimos tempos. Então, o governo tem preocupação com essa CPI? Tem. Mas eu vou apostar aqui, viu, Neila, que o governo conseguiu arrastar tanto a instalação dessa CPI, e agora a gente já está entrando quase num período de recesso, a gente está agora com festas juninas, que é algo muito importante para a bancada do Nordeste, né? Você tem 151 deputados do Nordeste ali na Câmara, está muito esvaziada, praticamente um momento ali para eles de campanha eleitoral. Então você tem agora festas juninas, depois a gente tem o recesso, então quando for voltar o Congresso lá para agosto, esse tema o governo já pretende ter esvaziado. Então a ideia do Ministério da Previdência é colocar um prazo para que os aposentados possam pedir o dinheiro de volta. Então, dentro desse prazo, o governo pretende acabar com esse assunto. Todo mundo ganhou o dinheiro de volta, o governo vai tentar conseguir, a partir daí, restabelecer a sua credibilidade, a credibilidade do INSS. O governo Lula foi bastante afetado na sua imagem por conta desse escândalo, porque cresceu muito no governo Lula. Começou no governo passado, cresceu muito agora, e as únicas pessoas que até agora foram alvos aí da operação foram pessoas do governo do PT. Então, isso acabou criando, né, no eleitorado uma sensação de que foi nesse governo que o esquema foi feito. Então, o governo vai pretender esvaziar essa CPI ao ressarcir todo mundo, fazer um anúncio gigante, né? Aí o Sidônio vai trabalhar bastante para fazer um anúncio, para informar as pessoas que... o ministro tem dito ali para interlocutores que assim, o maior sonho dele é fazer uma coletiva para dizer: pagamos todos os aposentados, acabou esse assunto, próximo assunto da agenda. E aí esvazia bastante a CPI. Então o Congresso perdeu esse timing. O Davi Alcolumbre sentou muito, né, em cima dessa proposta de CPMI. Na verdade, vão ter deputados e senadores ali. E a não ser que se tenha um fato novo, aí ela ganha ali um novo fôlego. Se não, estou apostando que o governo vai conseguir, se pagar todo mundo, abafar essa história e enfrentar outras crises aí a partir do segundo semestre. Agora, não dá para deixar de reconhecer que a instalação da CPI foi mais um golpe do governo e um recado do Congresso para o governo de que o Congresso é quem tem o poder hoje, e se o governo ficar brincando, segurando emendas, segurando cargos, vai ser uma bola atrás da outra. Concordo com você em relação à CPMI e entendo que mesmo que se houvesse a CPMI, se ela tivesse fôlego, se ela tivesse musculatura, não ia dar em nada, porque nenhuma CPI, é muito raro que uma CPI tenha uma conclusão que de fato resolva aquele problema, não vai resolver, não vai se achar um culpado, o governo vai dar um jeito de não ser o culpado, essa batata quente ela vai ficar pulando. Agora, Andresa, é interessante o Sidônio falar que o sonho dele é uma coletiva para dizer que pagou todo mundo, e da onde vai sair esse dinheiro? Pois é, na verdade do ministro, né? Mas deve ser um sonho do Sidônio, do Lula, de todo mundo, porque esse é um pepino grande aí que desgastou muito a imagem do governo. A gente viu as últimas pesquisas nessa semana mostrando, né, quanto que a popularidade do governo está em baixa, e do próprio presidente Lula. Tem pontos ali que, inclusive, o ex-presidente Bolsonaro é colocado como melhor do que o governo Lula, que é muito ruim para o Lula, porque eles são antagônicos, né, e pontos em que o Lula se destaca mais. Então, o dinheiro para pagar esses aposentados é outra dor de cabeça, porque o Congresso está segurando ali qualquer tentativa do governo de criar receitas. A última foi essa tentativa de aumentar, né, o IOF, que o Congresso não vai aceitar, votou a urgência para derrubar, né, a medida, o decreto do governo que institui o aumento aí do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que geralmente é cobrado em quem faz investimentos, né? Então, muita gente está colocando dinheiro fora do Brasil. Até dei uma nota na minha coluna, e agora eu estou vendo vários empresários confirmando, né, que o dinheiro está indo tudo para o Uruguai, que virou a grande coqueluche brasileira, porque o Uruguai tem condições bastante vantajosas para quem investe lá, com redução de impostos, né, e outras taxas. Então, o governo está tentando tirar dinheiro de tudo quanto é canto. Não está conseguindo. Então, o que o Ministério da Previdência diz, e a própria AGU, que é a Advocacia Geral da União, que eles vão tentar ganhar esse dinheiro em cima dos sindicatos que fizeram os descontos ilegalmente. Afinal, esse dinheiro não ficou com o governo, o dinheiro ficou com os sindicatos.
Então, eles vão processar esses sindicatos e tentar pegar esses recursos de volta. Não vai dar tempo, porque o governo quer terminar essa história num prazo curto, então vai usar alguns recursos ali que eles vão ter que inventar de onde para poder fechar essa conta. Tem um dos sindicatos, Neila, a gente até, se você me permite aqui aumentar um pouquinho, que é um dos sindicatos que o irmão do presidente Lula é vice-presidente desse sindicato, e a gente até revelou na minha coluna essa semana uma matéria do André Chalders, nosso novo colega aqui do Metrópolis, mostrando, né, que o Cavalo, que é o apelido do presidente desse sindicato, tem uma chácara. Ele construiu ali uma mansão, né, uma chácara não, um sítio, sempre tem um sítio, né, envolvendo aí. Sempre tem. Ele construiu uma mansão nesse sítio, depois que aumentou assim vertiginosamente, que explodiram ali os repasses para essa entidade, fruto de desconto de aposentados. Então ela vinha assim, ó, quase né, aquele ponto morto assim, e de repente explode, e ele vai lá e constrói essa casa no sítio, e quem frequenta a casa? O irmão do presidente Lula, que é dirigente desse sindicato. Então tem foto deles lá e tal. Qual que é o problema dessa casa? Ele podia ter dinheiro, ele comprou essa casa, ele não tinha dinheiro, segundo a gente apurou, e a casa não está no nome dele. Então você construiria uma mansão num sítio que não é seu? Então aí você que está aí em casa, tire suas próprias conclusões. Eu não, viu? Eu também não. Andresa, muito obrigada, viu? Obrigada pela participação. Bom feriado para vocês. Pessoal, mais notícia, mais informação na coluna da Andresa lá no portal metrópolis.com. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada para todo mundo.